Olá, aqui Leandro Ruschel para comentar mais uma revelação bombástica daquele caso do aeroporto de Roma, envolvendo o ministro Moraes e seu filho e uma outra família de brasileiros, né? O casal Mantovani e o seu genro, em que houve ali um desentendimento, um bate-boca, aparentemente por conta do acesso a uma sala VIP, que se transformou numa investigação criminal, né, num processo criminal lá no Supremo. Agora, um perito contratado pela defesa do casal diz que, na verdade, quem foi vítima de uma agressão física foi o Mantovani e não o filho do ministro. Ao avaliar as imagens que estão trancafiadas lá no Supremo, segundo o ministro Toffoli, elas não podem vir a público, que seria uma reviravolta completa no caso. Vamos lá, né? Vamos lembrar. A imprensa anunciou há alguns meses, quando esse caso veio à tona, que o filho do ministro teria sido alvo de uma agressão física, de um tapa, no aeroporto de Roma. Que o ministro seria alvo, né, de xingamentos pelas suas posições políticas ou pela sua atuação no Supremo e, portanto, teria sido alvo desse grave crime. O descondenado Lula foi a público chamar essas pessoas de animais selvagens que deveriam ser extirpados do Brasil, já associando essa posição à posição de extrema-direita, bolsonarista, né, e assim por diante. A partir disso, o que nós vimos foi um show de abuso de autoridade, de destruição do Estado de Direito, do devido processo legal, do direito mínimo de defesa. Essas pessoas não têm foro privilegiado. Mesmo assim, foi aberto um processo no Supremo para investigar o que aconteceu. Essas pessoas foram objeto de oitiva por várias horas, busca e apreensão e outras ações extremamente agressivas por um caso de injúria, né? De bate-boca. Se você for alvo de algo desse tipo, entre na justiça para ver o que acontece, né? Se a polícia abrir uma investigação, já é uma grande coisa, né? E com certeza não seria dessa forma. Mas enfim, pessoas sem foro privilegiado, sendo investigadas, já desde o início tratadas como criminosas, perigosas. E ao longo dessa investigação foi ficando claro que a história não era bem essa. O que seria um tapa na cara, o Globo chegou a fazer um sketch lá, uma história em quadrinhos para mostrar como teria sido essa agressão, virou uma mão no rosto do filho do ministro. Teve xingamentos, segundo os autos ali, para os dois lados, xingamentos graves. E agora, depois de muito empenho, porque o ministro Toffoli, que é o relator desse processo, proibiu, né, que as imagens fossem a público. Primeiro demorou um monte para elas aparecerem. Agora, lá no próprio Supremo, com o perito da família, da defesa, ele identificou que, na verdade, houve uma espécie, segundo ele, de tapa do filho do ministro no Mantovani. E aquele movimento que foi apresentado como uma agressão do Mantovani, na verdade, foi um reflexo para se defender, né? Pelo menos é isso que traz a revista Oeste. Perito aponta falhas em relatório da PF que acusou o empresário de agredir o filho de Moraes no aeroporto de Roma. O professor Ricardo Molina, do Laboratório de Perícias, viu falhas no relatório da PF que apontou a agressão do empresário Roberto Mantovani contra Alexandre Barsi, filho do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo, no aeroporto de Roma, em julho do ano passado. O documento da corporação chegou a ser usado para indiciar a família. Molina foi contratado por Mantovani para analisar as imagens da Itália. O técnico verificou as gravações originais na sede do tribunal, na presença do advogado de defesa Ralph Tortman e servidores do Poder Judiciário. Conforme Molina, diferentemente do que tem sido veiculado pela imprensa e por Moraes, a violência partiu de Barsi. A conclusão gerou uma reviravolta no caso. De acordo com o perito, ao acessar o conteúdo original vindo da Itália, surpreendentemente, as imagens apresentadas no vídeo tinham excelente qualidade, ao contrário dos recortes dos frames que foram apresentados no relatório lá da PF. Os referidos recortes de frame destoam dos trabalhos normalmente realizados por peritos da PF, os quais adotam como procedimento padrão a apresentação do frame de interesse como preservação de todas as informações relacionadas. Não é o caso dos recortes de frames apresentados no relatório. Tais recortes estão apresentados com tamanho reduzido e, inexplicavelmente, o timecode foi suprimido, ou seja, os recortes de frame assim produzidos não permitem integral visualização dos detalhes e informações não apenas pela redução da qualidade e resolução das imagens, como também pela supressão do timecode, ainda a redução do espaço de visualização. Ainda, conforme Molina, houve supressão do timecode nos recortes de frame constantes do relatório. O timecode é basicamente o tempo, né? O horário que aparece lá
nos frames. Isso não apenas impede a localização temporal de cada imagem, como não permite avaliar quanto tempo transcorreu entre imagens contíguas, constatou o professor. Em outro trecho do relatório, Molina informa que o documento da PF tem uma cena omitida. O episódio mostra Barsi dando um tapa na nuca de Mantovani. A pedido desse perito relator, a cena foi repetida pelo menos 3 vezes, inclusive em câmera lenta, para demonstrar que Alexandre Barsi agride Roberto Mantovani com um tapa na nuca. E só depois de agredido, Roberto Mantovani instintivamente levanta a mão para se proteger e afastar seu agressor, resvalando nos óculos de Alexandre Barsi, escreveu Molina no laudo. Ao contrário do que conclui a PF, o perito afirmou que Barsi perseguiu a família no aeroporto e não o contrário. Tais imagens descrevem o retorno de Roberto Mantovani e sua família pelo corredor. Mantovani passa pela sala VIP sem sequer olhar para o seu interior. É Alexandre Barsi que sai da sala VIP e vai atrás de Mantovani, o qual, a essa altura, já tinha ultrapassado em muito a porta de acesso à sala VIP. O vídeo não mostra Roberto Mantovani e sua família voltando pelo corredor e indo na direção da sala VIP para hostilizar Moraes e seus familiares, né? E a matéria aqui, a notícia, apesar de menos detalhada, foi dada também pela Folha e, por incrível que pareça, por outros órgãos. O que eu lembrei é que logo no início desse processo, o advogado da família apresentou a conclusão da polícia italiana, que é muito parecida com a do perito contratado agora. Ele coloca a hora, né? 18 horas, 39 minutos e 12 segundos, foi detectável o único contato físico digno de nota ocorrido entre Mantovani e o filho da personalidade. Personalidade, no caso, né? O ministro. Na circunstância, esse último, provavelmente exacerbado pelas insistentes agressões verbais recebidas, agitou os braços com o membro superior esquerdo, tocando o pescoço do antagonista, que ao mesmo tempo realizou a mesma ação com o braço direito, impactando levemente os óculos de Alexandre Barsi de Moraes. Ou seja, a mesma situação, né? Tocando o pescoço do antagonista, que eles não chamam de tapa, mas tocando o pescoço. E a reação do Barsi seria de proteção, né? Lembrem, esse relatório inicial da PF, que o perito agora está questionando, não trazia o indiciamento do casal. Esse sujeito foi retirado do caso, trouxeram um novo delegado para fazer um outro relatório que indiciava o casal. E mais do que isso, né? A Associação de Peritos da Polícia Federal reclamou que a perícia não foi feita por um perito profissional, mas sim por um agente normal da PF. E pasmem, tal perito que assinou a nota de repúdio pela associação passou a ser alvo de uma investigação por parte da própria polícia. Então vejam, nós temos uma sequência aí de ações, culminando com a proibição que o vídeo viesse à tona e fosse apresentado ao público, e até necessidade do advogado e o perito irem até o tribunal para poderem assistir o vídeo. O que está se escondendo aí? Por que não apresentar esse vídeo ao público? Em face, né, à luz das últimas revelações da Folha sobre como é que se deu aquela investigação lá no TSE de diversas pessoas da direita, em que o próprio gabinete do ministro mandava as informações e editava basicamente os relatórios, a gente começa a ver um modus operandi aí que não tem nada a ver com a justiça, com o devido processo legal. Então, mais um capítulo nesse show de horrores que a gente observa nos últimos anos, daqueles, né, que acusam a direita de ser antidemocrática, de querer acabar com a própria justiça e com o Estado de Direito. Quem, afinal, no Brasil está acabando com a justiça e está acabando com a própria democracia?